Sobre a normose. Todo mundo quer se encaixar no padrão. Só que o padrão propagado não é exatamente fácil de alcançar. O sujeito normal é magro, alegre, belo, sociável e bem-sucedido. Bebe socialmente, está de bem com a vida, não pode parecer de forma alguma que está passando por algum problema. Quem não se normaliza, quem não se encaixa nesses padrões, acaba adoecendo. A angústia de não ser o que os outros esperam de nós gera bulimias, depressões, síndromes do pânico e outras manifestações de não enquadramento. A pergunta a ser feita é: quem espera o que de nós? Quem são esses ditadores de comportamento a quem estamos outorgando tanto poder sobre nossas vidas? Eles não existem. Nenhum João, Zé ou Ana bate à sua porta exigindo que você seja assim ou assado. Quem nos exige é uma coletividade abstrata que ganha presença através de modelos de comportamento amplamente divulgados. Só que não existe lei que obrigue você a ser do mesmo jeito que todos, seja lá quem for esses todos. Melhor se preocupar em ser você mesmo. A normose não é brincadeira. Ela estimula a inveja, a autodepreciação e a ânsia de querer o que não se precisa. Você precisa de quantos pares de sapato mesmo? Você precisa comparecer em quantas festas por mês? Você precisa pesar quantos quilos até o verão chegar? Não é necessário fazer curso de nada para aprender a se desapegar de exigências fictícias. Um pouco de autoestima já basta. Pense nas pessoas que você mais admira. Não são as que seguem todas as regras bovinamente, e sim aquelas que desenvolveram personalidade própria e arcaram com os riscos de viver uma vida a seu modo. Criaram o seu normal e jogaram fora a fórmula. Não patentearam, não passaram adiante. O normal de cada um tem que ser original. Não adianta querer tomar para si as ilusões e desejos dos outros. Isso é fraude. E uma vida fraudulenta faz sofrer demais. Eu simpatizo cada vez mais com aqueles que lutam para remover obstáculos mentais e emocionais e a viver de forma mais íntegra, simples e sincera. Para mim, os verdadeiros normais, porque não conseguem colocar máscaras ou simular situações. Se parecem sofrer, é porque realmente estão sofrendo. E se estão sorrindo, é porque a alma lhes é iluminada. Por isso, divulgo o alerta. A normose está doutrinando erradamente muitos homens e mulheres que poderiam, se quisessem, ser bem mais autênticos e felizes. Professor Hermógenes, em Normose. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer gigantesco, imensurável, inenarrável estar aqui de volta. Mais uma segundona abençoada aqui nessa rádio maravilhosa, que é a Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Ai, que bom! E você é a primeira vez que está chegando aqui na Vibe? Seja bem-vindo. Meu nome é Mônica Salomão, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, consultora de desenvolvimento humano. Sou um ser humano, aprendiz de viver, com vontade de crescer, de continuar descobrindo o sentido das coisas e dos movimentos e dos anseios da raça humana, da nossa raça. E por isso eu fico sempre muito grata por poder ter esse espaço aqui toda segunda-feira às 22 horas, nesse programa Papos e Reflexões, há 8 anos já, ininterruptos, compartilhando com você esses pensamentos, essas reflexões, essas percepções que fazem a gente parar efetivamente olhar de frente para toda a nossa realidade interna e o que é que a gente pode fazer com tudo isso, né? Não desperdiçar energia com o vício do reclamismo,
que é uma das nossas características desenvolvidas. A nossa raça aprendeu a ser reclamona e não conseguia, até um bom tempo atrás, usar esse desconforto para dar um start para um movimento de autoconhecimento, de mergulho para dentro de si. E agora, graças a toda a sabedoria do universo, que tem quebrado um monte de paradigmas, que tem trazido um monte de desafios de crescimento através dos desafios, e agora a gente não se contenta mais tão tranquilamente com esses paradigmas e acaba precisando aí sair da casca do ovo para conquistar a si mesmo, para entender, para sentir de verdade, para ser efetivamente e não continuar a parecer. Parecer tá cheio de gente aí que ainda vivencia esse espectro da nossa realidade, né? Eu quero parecer feliz a todo custo, eu preciso parecer bem-sucedido, eu preciso parecer normal, as pessoas precisam ver o que eu estou vivendo, eu preciso manter a minha fama de mal, a minha fama de alegre, a minha fama de profundo, de bem resolvido, de satisfeito, de atualizado e tantas baixarias mentais que a gente ainda, uma parte de nós ainda insiste em permanecer em função dessa normose que o professor Hermógenes fala há tanto tempo, né? E eu procurei aqui, rapidinho agora, antes de entrar, um significado, né, do dicionário informal, tentando procurar a definição do que é normalidade, para passar para vocês o que a gente aprende. É qualidade ou condição do que é normal. E isso aqui é um aprisionamento enlouquecedor. Porque o que é normal? Pergunta aí para você. O que é normal? Grande parte das vezes, quando a gente faz essa pergunta para alguém, o normal é fazer o que todo mundo faz. Não, isso é embotamento, emburrecimento, que é o que grande parte da população do mundo continua fazendo. Por que você faz determinada coisa? Por que você toma café com leite de manhã? Porque desde pequeno eu tomo. Porque eu gosto. Como você descobriu que você gostava? Eu comecei a tomar. Quando? Desde pequeno. Desde pequeno eu tomo café com leite de manhã. O quanto você sabe se você gosta de verdade? E aí quando a gente começa a olhar efetivamente para essas questões de existência, você começa a perceber que você nada mais é do que, como o professor Hermógenes nomeia aqui, um ser que anda bovinamente na vida. Ou seja, anda atrás lá do rebanho, pura e simplesmente porque o rebanho está indo para um lado, você vai. O rebanho mudou de direção, você muda. O rebanho decidiu ficar, você fica. O rebanho decidiu que agora é moda e fazer enxoval lá nos Estados Unidos, você vai. Você conta os caraminguá e vai. O rebanho decidiu que você deveria estar com o cabelo mais pro curto, e aí você decide que você vai cortar o cabelo. Mesmo que o seu biotipo, o seu tipo físico, não comporta um cabelo curto. Você vai lá e corta, porque está na moda. O rebanho decidiu que agora é moda ter um piercing no lábio superior da boca. Você vai lá e fura. Você não presta atenção se vai ficar bom, se faz a tua vibe, se é o teu estilo, se tem a ver contigo. Você vai e reproduz, né? Em quantas coisas você tem vivido desta forma na sua realidade. Se você tentar observar aí grosseiramente, superficialmente na sua vida, você vai encontrar pelo menos meia dúzia de coisas que você reproduz
Porque é normal, porque todo mundo faz, porque eu, na minha idade, devo estar fazendo também, porque o meu sexo, o meu status social, o meu status, a minha condição financeira pede para que eu haja desta maneira. Porque nessa idade eu já deveria ter feito tal coisa, eu estou buscando freneticamente, já está na hora de engravidar, o relógio biológico, ó o barulho do relógio biológico que está batendo, e eu nem penso para olhar para dentro se eu tenho realmente disponibilidade para ser pai ou mãe. Mas é que está chegando a hora, então vamos lá, vamos fazer igual o rebanho. Né? Todo mundo diz que até os 38, no máximo 39, o primeiro filho, e já está lá na linha de problemática, de alerta. Eu preciso, né? Já estou com... Tem até aquela personagem de uma atriz da Ingrid Guimarães, que ela faz lindamente uma moça que... É uma personagem que ela faz, eu não me lembro o nome agora, mas ela dizendo, olha, até... Eu conheci alguém indo na balada, saindo e tal, pode ser que uns 6 meses. Até eu conseguir conquistar esse cara, mais alguns 2, 3 meses. Até eu conseguir namorar, mais dá 1 ano total. Até eu conseguir ter intimidade suficiente, mais 1 ano. Até eu conseguir programar o casamento, mais 1 ano. Menino, não vai dar tempo. Até eu curtir o casamento para poder ter filho, não, olha, tá muito rápido, o tempo urge, eu preciso ir rápido. Qualquer um que aparecer na frente é candidato. Aí faz a meleca na vida. Que é, se você for olhar aí também, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas você tem conhecidos que estão nessa situação, ou mesmo você, né? É pior se você constatar que você está nessa vibe. Porque é uma reprodução emburrecida de padrões e paradigmas que ninguém nem para prestar atenção e perguntar, eu quero isto? Eu gosto disso na minha vida? Eu tenho disponibilidade, eu tenho vontade para desenvolver o que é preciso para, de repente, desenvolver uma carreira de sucesso na área corporativa? O que uma pessoa que vai lá desenvolver uma carreira na área corporativa, como é que é a vida dessas pessoas? Eu vou pesquisar. Eu vou ver o que essas pessoas pensam, como elas vivem, o que elas fazem. Se você olhar só o lado glamuroso, aí provavelmente você vai continuar reproduzindo o paradigma. Agora, se você olhar na totalidade, no universo macro dessas pessoas, você vai ver algumas circunstâncias e ações que essas pessoas tomam, decidem, executam, que normalmente não tem a ver com o seu jeito de pensar a vida. O que você busca para você. Ah, não, essas concessões eu não gostaria de fazer, não acredito nisso. Ah, não, eu vou ter que abandonar minha família, não vou poder passar, eu corro o risco de não poder passar festividades da minha cultura religiosa com os meus familiares. Ah, não, então isso eu prezo. Ah, mas eu queria ter um sucesso de carreira e tal, mas eu não queria ter esses ônus que essas carreiras, a princípio, parecem ter que a gente ter que exercitar, né? E existir na nossa realidade. Então, se a gente começa a analisar determinadas coisas, você começa a perceber que parte daqueles paradigmas que você acaba reproduzindo sem olhar, sem prestar atenção, grande parte, se você presta atenção, você por você mesmo, a sua essência, a sua natureza diz, isso não é para mim, isso não faz a minha cabeça, eu não estou afim de vivenciar essas questões. E aí você vai se tornando cada vez mais presente em você. Menos refém, menos um ser bovino, no sentido de reproduzir sem questionar, apenas ir de acordo com o movimento do rebanho, e
ser um ser pensante, real, que toma posse do direito, se empodera do que é verdadeiro dentro de si. Então você não é mais refém de tipos de julgamentos aleatórios de quem quer que seja. Se a pessoa chega para você, ai, mas você fica tão bonita com aquele outro cabelo, tá, muito obrigada, mas eu tô a fim de ter esse cabelo agora. Nossa, mas te envelheceu. Ok, é uma opinião sua, eu me sinto bem. Ai, mas por que você deixou? Porque eu tô com vontade, né? E esse tipo de questionamento não macula mais você. Ai, mas você era mais bacana quando você fazia assim. Tá, mas agora eu tô fazendo assado. Me deu vontade. Cresci, me desenvolvi. Sou um ser dinâmico. Mas não, o que a nossa cultura pede e o que as nossas angústias sugerem? Eu tenho que parecer o tempo todo de maneira linear. Por isso que grande parte da ala masculina às vezes não entende direito o que significa desenvolver o lado feminino. Porque o feminino é uma oscilação produtiva. Uma mulher, tem até umas chargezinhas que na internet transita por aí, que mostrando uma mulher num dia. Ela tem uma carinha feliz, outra chorando, outra com raiva, outra de mal, outra com dor e tal. Um dia dela tem 1 milhão de emoções. O homem tem uma expressão para todas elas. E é verdade. É verdade. Mas essa postura, muito dela é aprendida, porque o homem tem o mesmo nível de emoções, tem a mesma quantidade, só que ele aprendeu a embotar, a se colocar numa postura linear, porque isso foi passado um conceito de que isso é sinônimo de equilíbrio, seriedade, convicção, de um cara bem-sucedido e botar uma banca. Só que, na verdade, isso é embotamento. Embotamento de quem é da natureza que todo homem tem, tanto quanto a mulher. Por um outro lado, a mulher também tendo aquelas oscilações grotescas, né? Aqueles picos gigantescos em fração de segundo e as quedas na mesma velocidade. Também é aprendido, não tem uma oscilação produtiva, né? De passear pelos sentimentos e as emoções, mas sem se esgarçar toda, se desgraçar toda num único dia. Então, são aprendizados, são paradigmas que nós aprendemos, assimilamos, acatamos e aceitamos e reproduzimos. Agora, se você está ouvindo o programa agora, hoje, é porque você já tem chance de romper algumas coisas aí dentro de você. E só depende de você fazer esse processo de observação a princípio. Você começar a olhar para você, na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar. Como você incorpora posturas sem nem mesmo se questionar. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou essa pessoa que está sempre de cara fechada? Eu nunca tenho vontade de dar risada? Eu tenho sim, só que eu esqueci como rir. Então, vai lá trabalhar o riso. Vai lá no Yoga do Riso, dia 15 de março, aqui no Ibirapuera, que vai ter um encontro. Ou então, será que eu sou essa pessoa que sou sempre bem-humorada, sempre muito feliz? Ou isso é uma máscara que eu uso para mim mesmo, com medo de entrar em contato com as questões que eu tenho de aprofundamento, de dores dentro de mim? Grande parte das pessoas que eu conheço que vive só na risada frenética, que não se permite vivenciar uma introspecção, que não se permite ficar quietinho, não se permite chorar, não se permite adoecer verdadeiramente. É aquela pessoa que fala o tempo inteiro para ela. Não, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos lá, não tem problema. Não, tem problema sim. Essa pessoa, ela tá fugindo dela. Ela tá se mascarando. Por isso que ela precisa lançar a mão, vira e mexe, é só você prestar atenção. Esse tipo de perfil, o tempo todo lança a mão de medicamentos, de entorpecimentos, seja de todas as áreas, de várias, para conseguir se manter escondido de si mesmo.
e usa uma dessas máscaras. Ao passo que também uma pessoa que vive o tempo todo na lamúria, também usa essa máscara para se defender e para não entrar em contato, para ser salvo, para ser resgatado de si. E isso é um dos maiores adoecimentos. É isso que o professor Hermógenes diz no texto Normose. Nós somos reféns. Se você olhar o número de pessoas com depressão, com disfunções de ansiedade, com medos, com inseguranças, depressão e todas essas vertentes, bulimia, anorexia nervosa, disfunções alimentares de todos os gêneros, engorda demais, emagrece demais, insônia, distimia, a tão falada oscilação de humor, e todas as outras que nós vemos por aí hoje, você encontra a resposta exatamente nisso que eu estou dizendo. É uma fissura em busca da normalidade, de se encaixar num padrão pré-estabelecido por uma coletividade que virou uma entidade e que, apesar de não ser físico, concreto, pôr a arma na sua cabeça, nós aprendemos a viver reféns dessa necessidade ilusória de parecer com um modelo. E o pior de tudo, negamos quem somos em origem, em essência. E é isso que adoece. Então, olha para você. Se disponibiliza para perguntar aí dentro de você. Começa, não precisa fazer grandes estardalhaços, não. É só você começar a observar você diariamente. O que eu tanto busco? O que eu tanto faço? Isso foi um aprendizado maravilhoso num retiro que eu fiz o ano retrasado, com o Bascar, lá em Vinhedo, e ele pôs uma frase, as queridas trainers também, Elô, Janete e todas, a Celina, todas que estavam lá, colocaram uma frase no nosso quarto: o que eu tanto faço que eu nunca fico em paz? E é exatamente isso. Eu preciso começar a parar de fazer para tentar parecer, para olhar para dentro e efetivamente me disponibilizar a aprender a ser novamente quem eu sou em origem, quem eu sou em essência e que eu esqueci. Por isso que eu me perdi. Por isso que eu estou tão refém, tão vulnerável a esses desafios, a esses ditames dos modelos pré-estabelecidos como normal, como normalidade. E eu me arrisco a dizer a mesma coisa que o professor Hermógenes. Eu tenho medo das pessoas que se intitulam normais, porque o enlouquecido não tem a menor noção de que ele está louco. Agora, quando a gente tem dúvida e se disponibiliza a dizer: não, eu tenho medos, eu tenho insegurança, eu não sei o que fazer, vários momentos eu fico confuso, esse sim, esse é um ser humano verdadeiro, íntegro, integral, disponível para exercitar a maior missão que todos nós temos aqui, que somos aprendizes de viver, caminhantes da luz, e que por isso vamos viver uma vida, uma existência cheia de ensaios e tentativas e erros. E isso faz parte da nossa natureza. Então olhe para esses aspectos. Ok? Vamos lá mandar beijo, abraço, cheiro e amassa e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Olha, cada dia, cada mergulho é um flash. Adoro Tomás. Oh, que lindo. Adoro, parabéns. Renato Salomão Guimarães, que faz aniversário hoje, primo querido. A Brícia Rosa, o Sávio Maia, que aniversariam hoje, dia 9 de março. Ai, são aqueles esquilinhos. Que lindas. Parabéns também para Tânia Silva e a Márcia Queiroz, que aniversariam amanhã, dia 10 de março. Beijocas instaladas para Betânia Cazé e o Marcelo Domingues, que aniversariam dia 11 de março. Parabéns para Mimansa Farni, a Alessandra Amaral, a Aline Alves, o Bruno Martins, o Jorge Tafras, a Viviane Alvarez Escárdua, o Nival Santos e a Luciana Barbeiro, que aniversariam dia 12 de março. Parabéns para a Comia Cristina Pérez e a Rosângela Sartori, que aniversariam dia 13 de março. Parabéns para minha querida e madrinha, a amada tia Marli, a Maria Inês Taboada e a Elisângela Mina, que aniversariam dia 14 de março. E finalmente, parabéns para Adriana La Sálvia, a Bia Coelho, o Jackson Benayon
e a Janete Teixeira, que aniversariam dia 15 de março, domingão. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Adorei. Linda de viver. E olha, só para lembrar que a campanha do lacre solidário das latinhas continua. Olha, ontem eu fui até o meu apartamento, eu e minha mãe fomos lá no reciclável, tinha uma caixa enorme, nós ficamos lá as duas, agachadas, tirando os lacres das latinhas do povo que tomou um monte de breja no final de semana. E aí, continua, vai juntando. Nós precisamos de pelo menos 120 garrafas PET lotadas de lacre das latinhas para fazer essa campanha de trocar 120 garrafas cheias de lacres por uma cadeira de rodas para doar lá na região de Campinas com uma paróquia que tem lá em Campinas, tá? Lembrando que o meu e-mail novo do programa é paposereflexões@gmail.com. paposereflexões@gmail.com. O meu e-mail antigo do Hotmail deu um pipinaço. Eu respondi para um monte de gente desde o ano passado e descobri que as pessoas nem receberam as minhas respostas. Então deu um travou lá, sei lá, e aí eu mudei, fiz um novo. Então é paposereflexões@gmail.com. Lembrando também, se você quiser acessar o meu Facebook, vai ser um prazer enorme. Mas me diz que você é ouvinte aqui da Mundial, porque o povo acessa lá, manda o convite e eu nem sei de onde vem. E se eu acho muito estranho, não vou com a cara, eu não adiciono. Então me fala que você é meu ouvinte aqui da Mundial, eu vou te adicionar com o maior prazer, com a maior honra de receber você lá no meu Cafofo, tá bom? Obrigada pela audiência, obrigada, Tomás. Uma excelente semana, cheia de emoção verdadeira, de parceria interna, de credibilidade interior. Aprendendo a ser você de verdade. Um beijo grande e até segunda-feira que vem. Beijo, beijo, beijo!